What a wonderful world. Oi, queridas e queridas, eu estou aqui hoje para nós falarmos de como fazer mudanças significativas na nossa vida de uma forma organizada, planejada e estruturada, de uma forma onde a gente tenha os melhores resultados. O meu nome é Mari Carvalho, eu sou especialista comportamental e estou aqui para te ajudar a ir para o próximo passo daquilo que você espera, daquilo que você sonha, para o próximo passo daquilo que realmente você deseja na sua vida. Eu elenquei então 8 passos para que você possa fazer uma mudança organizada. Fala em nós conseguirmos olhar para tudo que envolve e todas as pessoas envolvidas na situação e podermos pensar em como dar conta disso. Porque, por exemplo, o primeiro passo para uma mudança real, sincera, tem a ver com autoconhecimento, né? Eu preciso me perceber e saber o que eu quero mudar. Nem sempre eu vou saber para onde eu quero ir, mas eu preciso saber o que eu quero mudar. Eu preciso saber aonde é que está apertando o meu sapato, para onde eu gostaria de ir. Ainda muitas vezes é uma incógnita. Às vezes a gente tem isso meio nebuloso, mas a gente sabe aonde está doendo e começar a identificar isso, entender isso com as tuas prioridades, com a tua personalidade, com o teu jeito de viver, é fundamental para que tu tenha clareza sobre o que tu quer mudar. E é muito diferente realmente querer mudar e ter uma situação incômoda que possa ser ajeitada. Então, para isso, o autoconhecimento faz muita diferença. E o que eu aconselho para isso? Em primeiro lugar, a maturidade ajuda muito, mas também nós temos recursos externos, né? A gente tem psicólogos, a gente tem psiquiatras, nós temos grupos de apoio, a gente tem trabalho de coach, a gente tem vários profissionais aí que podem nos ajudar. Às vezes a gente não tem grana também para poder fazer um trabalho mais profundo. E daí é muito importante a gente entrar nessa autorreflexão sobre o que não tá bom. Uma das coisas que eu sempre sugiro é escreva o que não tá bom. Qual é a tua responsabilidade em relação a isso, né? O quanto isso compete a ti. O segundo passo, nós temos ali que saber que toda mudança vai nos exigir que a gente abra mão de algumas coisas para ter outras, tá? Que elas não necessariamente são equivalentes, tá? Então, se eu abro mão de morar numa casa, de uma casa XYZ, numa casa maravilhosa, eu quero me mudar e vou para um apartamento menor, para algo mais simples, não quer dizer que eu tô saindo dessa casa e tô indo para uma casa no mesmo estilo, mas pode ser que eu saia de uma casa maravilhosa, aonde eu não me sinto bem, aonde eu me sinto deprimida, aonde eu me sinto triste, estou indo para um lugar aonde eu tenho paz, aonde eu realmente posso chamar de lar. Então, a gente vai abrir mão. Toda mudança exige que a gente abra mão. Não dá pra gente querer fazer mudanças e querer manter todas as coisas como elas estão. Nós vamos deixar coisas para trás, nós vamos construir coisas para frente. E ter essa clareza do que você vai deixar e do que você vai construir é muito importante. Muitas vezes a gente abre mão de algumas coisas que parecem melhores para ter outras que te trazem mais significado, mais propósito e mais paz. O terceiro passo aqui é organizar a mudança e ter paciência para que ela aconteça, tá? O que é organizar uma mudança, seja ela pessoal ou profissional? Então, vou dar um exemplo profissional, né? Então, eu quero fazer uma transformação profissional. Eu não posso simplesmente amanhã decidir que eu vou lá e vou pedir demissão. Muitos que me conhecem sabem que eu venho lá, né, da área de RH. Ainda sou executiva na área de recursos humanos. Eu tenho uma longa história de vivência com pessoas insatisfeitas e que pedem demissão. Isso aqui só não tá bom, mas elas não têm um plano, né? Isso não tá bom, mas qual é a tua formação? Para onde tu quer ir? Porque muitas vezes tu precisa ser resiliente e ficar mais um tempo naquele lugar enquanto tu tá fazendo uma especialização, enquanto tu tá fazendo uma pós,
né, dentro de uma outra área que tu queira, enquanto tu tá olhando o mercado, né, enquanto que tu tem dinheiro para buscar outras coisas, a não ser, obviamente, que a situação esteja insuportável. Só que este insuportável, lembrando que quando nós estamos emocionalmente envolvidos, este insuportável ele chega mais rápido e muitas vezes a nossa condição de resiliência ela é muito maior. Então precisa ter paciência. Às vezes uma mudança muito fundante na nossa vida ela pode levar 2 anos, pode levar 3 anos, pode levar 4 anos, pode levar 5 anos. O importante é não perder o foco daquilo, né? É saber que tu está caminhando para aquilo, é te organizar e ter paciência. Então é isso, pessoal. Precisa muito que tenha uma pré-organização antes, que tenha um planejamento e que tenha uma disciplina e paciência para às vezes esperar que a mudança aconteça no momento certo. A questão é não se enrolar, né? O que acontece muito, às vezes as pessoas não estão felizes no casamento e ela quer mudar e ela começa então a fazer faculdade, ela começa um planejamento e de repente se a pessoa fica grávida, muda tudo, né? Isso são os nossos processos de autossabotagem que a gente vai falar ali na frente. É quando tu diz, não vou dar conta, eu vou botar um outro elemento aqui, porque daí não preciso mudar. Então quando tu sabe que precisa fazer mudança, todas as tuas escolhas diárias, elas vão de acordo e vão estar alinhadas com a mudança. A partir disso, nós temos o 4º ponto, que é ser respeitoso com todas as pessoas envolvidas. Gente, a gente não faz as coisas de uma forma escondida, passando a perna. Quanto mais honestos nós pudermos ser no processo de mudança, melhor. Quanto mais claros nós pudermos ser, melhor. Quando a gente vai fazer mudanças, a gente tem que fazer a nossa parte integralmente. A nossa parte é falar, tentar, não é simplesmente esperar que o outro mude, né, pessoalmente, profissionalmente, sem que a gente tenha dado sinalização nenhuma. As pessoas não são adivinhas, as pessoas precisam de sinalizações. Aí nós temos nosso próximo passo, que é rede de apoio, tá? Toda mudança, seja pessoal ou profissional, a gente precisa ter uma boa rede de apoio. Então, por exemplo, se tu vai fazer uma mudança pessoal e tem filhos, tá? É importante lá conversar com um psicopedagogo, é importante conversar na escola, sem te expor, né? Fazendo as coisas muito discretamente. Se você quer mudar de trabalho, é importante consultar um coach, um psicólogo especializado em carreira. Dependendo se você está emocionalmente muito sensível, né? É importante visitar um psiquiatra. É importante ter uma rede de amigos sinceros e muito importante não sair falando para todo mundo, tá? Por quê? Porque as pessoas, às vezes, toda vez que falam em mudança, as pessoas se arrepiam. Outra coisa, gente, a gente tá falando aqui de relacionamento, profissão, nós temos mudanças também significativas, que é quando a pessoa decide se assumir sexualmente, por exemplo, né? E tem receios de se assumir, então essa mudança também faz parte, né? Então é muito importante ter uma rede de apoio, ter bons amigos e principalmente não ficar pedindo opinião das pessoas. Quando vocês mudarem, a comunicação tem que ser feita com as pessoas certas, tá? Mas ela não pode ser falada aos 4 ventos. Você não pode sair pedindo opinião. Por isso que o processo de autoconhecimento ele é muito importante. Vocês têm que buscar opinião em pessoas especializadas. Ah, Maria, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Gente, hoje nós temos muitos programas gratuitos no YouTube. A gente tem muita gente boa que, se tu te dispor a sentar e ficar um tempo olhando os vídeos, tu vai ter apoio para te poder fazer realmente aquilo que é significante na tua vida, tá? Nosso próximo ponto é aceitar, né, que vai mudar e levará um tempo para ficar bem. Porque a gente não pode ter expectativa de mudei e já fiquei bem no dia seguinte. Não, gente, as coisas levam um tempo. As pessoas precisam se acostumar na nossa volta. A gente não pode ser tão rígidos com as pessoas no sentido de achar que as pessoas têm crenças, as pessoas têm ideias, as pessoas têm planejamentos conosco, né? Seja pessoal ou profissional, as pessoas têm o mundo delas construído e muitas vezes nós estamos dentro do mundo delas. No momento que a gente mexe nisso, mexe em todo o ecossistema.
Então também as pessoas precisam de um tempo e nem sempre as pessoas vão reagir bem. Esse é o momento de segurar no osso, ter paciência com as pessoas e saber que tudo vai passar, que as pessoas também estão assustadas. Nós nos assustamos para fazer mudanças, as pessoas também se assustam quando elas são jogadas dentro de uma mudança provocada por nós, tá? Isso em todas as esferas, pessoal, profissional, sexual. Então entra em todas as esferas aí, porque nós somos sempre parte de um ecossistema. Então quando a gente muda, o outro vai ter que mudar também, ele querendo ou não, e às vezes as pessoas não querem. Então é muito comum que não fique bem logo depois. Nós temos hábitos, a gente está acostumado em situações e tirar isso é ter que reinventar-se, é ter que ir para um outro lugar aonde a gente não conhece, sabe? Aquela coisa, tu tem que te habituar com novas pessoas, com nova situação. Muitas vezes tem que te habituar a ficar um tempo em casa refletindo, no ano sabático. Tudo isso leva um tempo, não esperem mudar e na semana seguinte tá tudo ok, organizado, né? Isso até seria patológico, assim. Então é muito importante que a gente entenda que as coisas levam um tempo e respeitar esse tempo é importante. Muitas das mudanças que eu passei, eu chamei de momento inverno, né? Que era aquela coisa de preciso me fechar, preciso ficar aqui, preciso descobrir como é que eu quero ficar, preciso me recolher. Eu não podia com muita exposição porque eu tinha que me organizar, né? E eu sempre digo que para mim, as mudanças elas funcionam como se elas fossem legos, né? Depois aquilo vai encaixando, mas leva um tempo para aquilo ali ser construído. E eu respeito muito isso, porque eu não tenho uma pressa social de dar respostas, né? Eu posso olhar as coisas com calma, eu posso me situar e eu também não preciso aceitar a primeira empresa que chega me oferecendo emprego. Eu posso olhar se essa empresa e se esse ambiente está adequado para mim, se essa nova vida está adequada para mim. E o nosso próximo passo, então, né, o 7º, é se descobrir nessa nova caminhada. O que eu gosto de fazer, como é que é. Tem um filme que eu adoro, que é Noiva em Fuga, tá? É um filme despretensioso, mas eu não sei se vocês lembram desse filme, que a Julia Roberts, ela acaba se fundindo muito a personalidade dela com a personalidade do namorado. E daí quando ela decide mudar, que ela vai para esse momento que eu chamo de inverno, né? Ela se afasta de tudo e ela chega no momento que ela tem que descobrir qual é o ovo que ela gosta, o tipo de ovo que ela gosta. Por quê? Porque ela sempre se adaptava ao ovo dos namorados, né? A como é que esse namorado fazia o ovo e como é que ela se adaptava a gostar de comer o ovo desse jeito. Então, o que acabava acontecendo? Chegou um momento que ela não sabia se ela gostava de ovo pochê, de ovo frito, de ovo cozido, e ela fez todos os tipos de ovos e começou a experimentar, né, para saber que tipo de ovo ela gostava. Então, esse é um momento também na mudança que a gente tem que olhar, se autodescobrir e ver o que eu realmente gosto, né? O que eu quero, porque, gente, muitas vezes a gente fica condicionado a padrões que também são nossos porque a gente aceitou, mas muitas vezes eles não fazem mais parte de nós, né? Eles não fazem, eles deixaram, eles estão velhos, eles estão ultrapassados dentro do nosso ser, eles precisam ser deixados e novas coisas precisam ser incorporadas, tá? E o meu último ponto é aproveite. O que é o aproveitar, né? Aproveite, gente, por quê? Muitas vezes eu vejo muita gente que já cumpriu tabela, já tem carreira, já casou, já teve filho, já passou por tudo e ainda tá querendo dar conta de alguma coisa. Outras vezes eu vejo as pessoas numa situação ótima financeira e se cobrando, né? Mas não está trabalhando, se cobrando porque deveria trabalhar. Outras vezes eu vejo as pessoas achando o trabalho dos seus sonhos e se culpando por isso, né? Porque acha que trabalho, as suas crenças de trabalho sempre são crenças de que tem que passar trabalho, tem que ser difícil, e não é assim. Então aproveite depois que passa a fase do limbo, aproveite, não recorra em erros antigos, não caia nas mesmas ciladas, não faça os mesmos processos de autossabotagem. E eu estou aqui para te ajudar nisso, né? Então, para poder te dar
o suporte e essa mão necessária para que você possa ir então para um novo lugar, esse lugar que faça então justiça a quem você quer ser. Ok? Um beijo grande e nos vemos em breve.